Não rode npm install de maneira alguma durante os próximos dias, porque acabou de acontecer o que está sendo descrito como o maior ataque de supply chain da história, e eu queria até a sua ajuda para verificar se não foi um brasileiro responsável. Eu já mostro por quê. Antes, o que aconteceu? Hackers sequestraram pacotes do npm, dessa vez vários pacotes que juntos eles somam mais de 2 bilhões de downloads semanais, feitos por pessoas normais, como eu e você. E como isso afetou o registro do npm, né? Esses pacotes maliciosos entraram no registro. Esse ataque ele respinga você se você usa npm, se usa yarn, se usa npm ou qualquer outro gerenciador de pacotes que tem como registro o npm. O problema toma uma gravidade absurda porque você não precisa ter instalado um desses pacotes diretamente para você ser hackeado, porque basta um pacote ter usado uma versão afetada para sua máquina ou seu sistema inteiro ser hackeado. E ninguém faz a verificação manual disso. Mas hoje você vai fazer, porque não somente eu vou listar os pacotes comprometidos, como eu vou passar um comando de uma única linha que você pode copiar, colar e rodar aí na sua máquina para verificar se você está com alguma dessas versões comprometidas, nem que seja dentro de um submódulo, como eu comentei. E para começar a contextualizar o que aconteceu, o Josh Junon, que é mantenedor desses módulos, confirmou o hack no Blue Sky. Em resumo, ele caiu num golpe clássico de phishing, clicou num e-mail que ele não deveria ter clicado, porque ele veio através de um endereço, de um domínio que parece o domínio oficial do NPM. O endereço falsificado é npmjs.help e o endereço oficial é npmjs.com. O curioso é que o Guilherme Rauch, CEO da Vercel e criador do Next.js, reportou que tentaram fazer um ataque direcionado, o exato mesmo ataque contra os funcionários da Vercel, mas sem sucesso. Está aqui a cópia do e-mail. E a estratégia do ataque é um e-mail oficial do NPM falando que a sua credencial do Two-Factor Authentication já está velha, né? Já passou 12 meses e tem que criar uma nova. Aí você clica aqui para atualizar a credencial e pimba, você é hackeado. Bom, o Josh falou que ele estava no celular, ele estava fazendo esse procedimento de atualizar a credencial do Two-Factor pelo celular e foi descuido mesmo. Só que nesse ponto, os leitores de e-mail deveriam ajudar melhor a gente, destacando que é a primeira vez que tal remetente está te enviando um e-mail, porque isso adicionaria uma camada extra de desconforto, porque, se o cara é mantenedor do NPM, ele já recebeu vários e-mails do NPM, e aí chega um outro e-mail do nada, mas avisando que é a primeira vez que esse remetente está entrando em contato, estranho. Deixa eu verificar o endereço e pimba, já daria para ver que tem alguma coisa estranha ali. Então dá sim para gerar um efeito balde de água fria, para ajudar a gente a baixar um pouco o nosso calor, o calor do momento, e voltar a ser um pouco mais racional quando a gente recebe um e-mail bomba, sabe? Baixar a temperatura para realmente ler o e-mail. Bom, a falha foi revelada ontem por uma empresa chamada Aikido, uma empresa de segurança. Eles notaram que ontem, por volta das 10 horas da manhã aqui do Brasil, 18 módulos começaram a ser atualizados com código malicioso. Somando tudo isso daqui dá quase 2,7 bilhões de downloads por semana, e isso é muita coisa. Só para comparação, o Next.js, um dos frameworks mais populares da atualidade, tem 13 milhões de downloads por semana. Imagina a gente colocar um malware desse dentro do Next.js e espalhar para todos esses downloads, a loucura que ia acontecer. Bom, o volume total dos módulos hackeados, né, que foram aqueles 2,7 bilhões, isso dá 207 vezes mais downloads do que os downloads totais semanais do Next.js. Absurdo. Outra comparação, React também, outro framework super popular, 44 milhões de downloads por semana. O hack, então, ele dá mais de 61 vezes do que a quantidade total de downloads do React. Mas aí, então, o que esses hackers, eles queriam? Bom, esses módulos, eles foram infectados com um código que era executado do lado de quem instalou, que pesquisava se a pessoa fazia movimentações de criptomoedas no navegador. E quando a pessoa usava uma carteira dela para mandar cripto para algum endereço, para uma outra pessoa, esse endereço de pagamento do destino mudava para uma carteira que era controlada pelo hacker. Então, era como se você, pelo app do banco, estivesse fazendo um Pix pro Joãozinho, só que de forma transparente, sem ninguém perceber, esse Pix acabava caindo na minha conta. Muito massa. Mais massa ainda é saber que, como essa fraude ela foi pega de uma forma rápida, a carteira do hacker, que dá para consultar o valor, está somando só aproximadamente $500, o que é um valor muito pequeno dado ao tamanho e potencial do estrago que ele poderia ter causado. Então, o hacker não está muito feliz e eu queria saber se ele tem algum vínculo com o Brasil, ou de alguma forma, porque se você pegar o RUIS do domínio falsificado npmjs.help e verificar aqui nos name servers, olha isso aqui, Curitiba.ns, Porcbun, Fortaleza, Maceió, Salvador. Isso aqui não é garantia que
isso tem algum vínculo com o Brasil, né? Porque esse registrador aqui, Porcbun, que eu não conheço, pode ter colocado esses nomes para os name servers deles. Não precisa nem estar no Brasil, isso aqui é só um nome. Mas eu queria ver com você se você tem alguma informação, algum vínculo, se isso daqui está conectado com algum brasileiro. Bom, e para você verificar se você instalou alguma versão hackeada, primeiro uma ótima notícia. Ontem, por volta das 19 horas, todos os módulos infectados, eles já estavam atualizados. E se você quiser verificar se você ou algum submódulo instalou alguma dessas versões que foram sequestradas, entra nessa publicação aqui do Tab News, navega aqui para baixo, localiza um comentário que eu fiz, aqui ó, que eu criei um comando que roda npm-ls contra todos os módulos e todas as versões que foram sequestradas. É só vir aqui no final e copiar esse comando aqui, ó. Copia e roda no seu terminal, porque se ele listar alguma coisa, quer dizer que você está com uma versão infectada no sistema. Se não listar nada, tá safe. Em paralelo, alunos do curso.dev, revisitem essa aula resolvendo conflitos de peer dependencies, caso vocês sofram alguma incompatibilidade na hora de instalar as novas versões desses módulos. E enquanto tudo isso estava acontecendo, eu peguei o código malicioso que era injetado no módulo e eu pedi para o ChatGPT me dizer se esse código era malicioso ou não. Eu escrevi aqui, ó, instalei um pacote do NPM e ele trouxe esse código abaixo. É malicioso? E aí tá aqui todo o código, ó, coisa das carteiras e tal. E aí, no final, olha o que ele me respondeu. Vamos lá. Curto e direto. Sim, é malicioso. Então me veio uma ideia da OpenAI ou uma startup, fica aí a oportunidade para você criar um antivírus baseado em LLM que analisa o código das coisas que você está instalando, poderia começar com um foco no que está vindo do NPM, ou até o próprio NPM tem uma camada extra em que lá no servidor deles, ao publicar um pacote, primeiro faz uma análise para dar um score de risco do código-fonte. Bom, no mais, eu sei que você vai passar para frente a informação do que está acontecendo para todo mundo se proteger, e é por isso que eu te adoro. Tchau!